Abra sua Bíblia comigo no Salmo 150. E você que estava aqui na quarta-feira sabe que a Mariana leu exatamente este salmo. Salmo 150. Eu vou ler aqui na NVT, Nova Versão Transformadora, o Salmo 150, que diz assim: Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem sua grandeza sem igual, louvem-no com o toque da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com o som dos símbalos, louvem-no com símbalos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor, louvado seja o Senhor. Essa noite, o Senhor deseja falar conosco a respeito da música. Mas não é só para os músicos essa meditação. Não é só para os tocadores e cantores. É para mim e para você, que devemos louvar ao Senhor com tudo que temos. E o livro de Salmos, você tem uma harpa aí na sua Bíblia. E eu não estou dizendo daquela Bíblia que tem harpa no final. Eu estou dizendo exatamente do livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o livro de canções do povo de Israel. E eles costumavam entoar os salmos durante os seus cultos. Jesus também utilizou muitos salmos, tanto citando quanto cantando. E Jesus e seus apóstolos também cantavam canções. E hoje nós vamos falar exatamente sobre cantar um cântico. Não porque você louva o Senhor com a sua vida, você louva o Senhor com o seu trabalho, você louva o Senhor de várias formas. Mas eu gostaria de falar essa noite sobre cantar, sobre utilizar a sua voz para adorar a Deus. E o livro de Salmos, ele não é só uma mera poesia. Ele é a palavra revelada de Deus, em forma de poesia. E algumas vezes o livro de Salmos ele é até usado como amuleto. Às vezes vocês podem ver na casa de alguém, eu já disse isso em outras pregações, o salmo pendurado lá na parede, ou a pessoa vai lá e deixa aberta a Bíblia num salmo. E, na verdade, aquilo é só crendice, porque quem guarda aquela casa é o dono do salmo, é Deus, é a revelação do Senhor, e não o salmo em si aberto. Porque às vezes a pessoa nem lê a Bíblia, né? Fica lá, enche de pó, você passa lá, passa a mão, tem um monte de pó. A pessoa às vezes nem sabe o que diz aquele salmo. E os salmos também eram usados para que o povo lembrasse dos textos. Porque durante muito tempo não se teve a Bíblia escrita. Havia a tradição oral. Os pais passavam para os filhos, que os filhos passavam para os netos e assim por diante. Era a tradição oral que era feita. Então, eles não tinham a Bíblia com texto aqui, como vocês têm. E dizem que quem canta seus males espanta. Isso não está na Bíblia, é um ditado popular. Mas eu costumo dizer na minha casa que se você me ouve cantando, com certeza eu estou muito feliz. Mas porque é tão difícil louvar a Deus na dificuldade. E você não se importa com as minhas emoções. Porque é um prazer falar da palavra do Senhor e não tem como ela não tocar os nossos corações. Então, eu me emociono quando eu falo da palavra do Senhor. E é difícil louvar a Deus na dificuldade, na falta, em meio às dívidas, com uma doença. É difícil. E a própria palavra diz em Provérbios 25:20, diz que como quem se despe num dia frio. Imagina, quando está muito frio, é que hoje a gente está com muito calor. Mas num dia frio, é difícil tirar a blusa, não é? Difícil tirar a roupa para tomar banho. Tem até uns irmãos que informam banho. Mas você não precisa se manifestar. E é difícil tirar a roupa no dia de frio. E em Provérbios 25:20 diz isso. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre ferida. Será que é gostosinho derramar o vinagre sobre a ferida? Não deve ser gostoso.
E aí o texto continua. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Então a própria Bíblia pontua que não é fácil adorar a Deus na calamidade, adorar a Deus na dor, adorar a Deus na perda. E ao longo de toda a história bíblica, a gente vê um pouco disso, né? A gente vê essa questão de pessoas que adoraram a Deus em meio à calamidade. Em 2 Crônicas 20, do 1 ao 26, nós temos a história do rei Josafá. O rei Josafá era o rei de Judá. E aí vem um mensageiro até ele e diz para ele que os amonitas, os moabitas e o povo do Monte Seir se juntaram num grande exército para ir contra ele, para guerrear contra ele. E o que acontece? Josafá ele fica muito amedrontado, porque ele tem consciência que o exército dele é muito menor e muito mais fraco que esse exército dos moabitas, amonitas e do Monte Seir. E aí ele pede orientação ao Senhor. E aí ele ora ao Senhor e pede orientação, e o Senhor o responde. E o medo de Josafá, ele é registrado na Bíblia, no versículo 12, 2 Crônicas 20, no versículo 12, ele declara: não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Então ele sabia que só Deus poderia ajudá-lo naquela guerra, porque era um exército contra outro exército. E o Senhor responde, e no versículo 17 desse mesmo capítulo, ele diz assim: quando os encontrarem, isso é Deus respondendo Josafá, quando os encontrarem, porém, não terão que lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Essa é a resposta de Deus para Josafá. E sabem quem foi à frente do exército? Se eu vou para uma guerra, teoricamente eu coloco os meus homens mais fortes na frente do exército. Eu coloco os meus canhões, as minhas espadas. E é isso que eu coloco na frente do exército. Mas não foi isso que Josafá colocou, porque ele tinha tanta certeza do que Deus falou para ele, que livraria eles, que ele coloca os cantores na frente do exército. É como se a casa de oração tivesse um exército aqui e eu colocasse lá para lutar na frente a Mariana, a Cat, o Tiago. Tudo bem que o Tiago é bem grande. Mas Josafá coloca os cantores. Por quê? Porque ele já vai adorando a Deus sabendo da vitória que ele vai receber. Porque Deus disse para ele que ele receberia um livramento. E no versículo 21 diz assim: depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e a louvar, prestem atenção, no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e de Monte Seir. E sabe o que aconteceu? Eles se mataram mutuamente. Eles não alcançaram o exército do Senhor da terra de Israel. O exército do rei Josafá não precisou lutar como Deus mandou. Eles só se colocaram e aguardaram o livramento do Senhor como Deus mandou. E na frente eles colocaram os cantores, e quando os cantores começaram a louvar, o exército inimigo começou a se matar. E no versículo 24 diz que não escapou nenhum inimigo. Glória a Deus por isso. Então, nós vemos aí a importância da música, a importância de cantar ao Senhor em meio à dificuldade. Josafá escolheu colocar os cantores à frente para cantar numa guerra. Eles iam cantar numa guerra. E o cântico era de agradecimento a Deus. Em Atos 16, do 16 ao 35, nós vemos Paulo e Silas louvando na prisão. E vocês conhecem bem essa história. Havia uma mulher escrava, ela fazia adivinhações, muitas adivinhações. E os seus donos ganhavam dinheiro com as adivinhações dela.
porque ela era possuída por um espírito, e ela fazia essas adivinhações, e eles exploravam isso nela. E Paulo e Silas estavam pregando nessa cidade, e essa mulher ia atrás deles e ficava gritando, né? Esses homens são servos de Deus, do Altíssimo, e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Ainda que o que ela estivesse dizendo fosse uma verdade, ela estava causando um certo tumulto ali na pregação deles. E isso continuou por muitos dias, né? Eles pregavam e a mulher incomodava e continuava falando. E aí no versículo 18 diz que Paulo ficou muito indignado e ordenou que aquele espírito saísse em nome de Jesus. E o espírito saiu imediatamente. O que aconteceu? Os donos da escrava ficaram revoltados, porque eles não podiam mais ganhar dinheiro com ela. Ela não ia fazer mais adivinhações. E aí eles causaram uma imensa confusão, arrastaram Paulo e Silas para a guarda daquele tempo. E o que aconteceu com Paulo e Silas? Eles foram açoitados com varas, apanharam e apanharam e foram jogados na prisão. Esse é o contexto da prisão deles. E nos versículos 25 e 26, Atos 16, 25 e 26, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes dos presos se soltaram. Gente, isso só com o louvor de Paulo e Silas. Imagina com o louvor de tudo isso de gente que está aqui nessa igreja hoje, ou da multidão que nos assiste pelo YouTube. E o carcereiro, ele voltou desesperado. E ele ficou com medo que os presos tivessem ido embora. E tão desesperado que ele ficou, que ele já ia pegando a espada para se matar. E aí Paulo grita para ele: não se mate, estamos todos aqui. Vejam, os presos não fugiram, mas as prisões caíram, foram quebradas e as portas foram abertas. E mais, nos versículos 30 e 34, nós vemos que por causa desse ocorrido, por causa desse louvor na prisão de Paulo e Silas, o carcereiro entrega a sua vida a Cristo. Ele se converte, não só ele, mas toda a família dele. E não só isso, eles se batizam também. Então, quando há um louvor genuíno e verdadeiro, coisas extraordinárias acontecem. Pessoas se convertem, prisões se quebram, pessoas são libertas. Sabe, uma igreja que fica calada durante o louvor, ela ainda não compreendeu que Deus habita no meio dos louvores. Ela ainda não entendeu isso. E é por isso que nós devemos adorar a Deus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E Paulo e Silas, depois de tudo isso, enfim, são soltos. Foram soltos. Glórias a Deus. Abacuque 3, 17 a 19, nós temos o cântico de Abacuque. Abacuque, ele era um profeta. E como profeta do seu tempo, ele se preocupava muito com o que estava acontecendo. Assim como aqui, às vezes na casa de oração do Senhor Jesus, nós oramos pelo Brasil, nós oramos pela situação que está acontecendo, nós oramos para que essa pandemia diminua, ainda que estejam surgindo novas cepas. Mas ele era um profeta que se preocupava muito com o seu tempo. E isso é descrito em Abacuque 1, versículo 1, onde ele diz assim: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? É como se ele dissesse: Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Até quando eu vou ter que clamar e o Senhor não está fazendo nada? E ele continua falando: tem muita maldade, tem muita injustiça, havia muita corrupção naquele tempo. E Judá havia se tornado uma sociedade violenta, porque Judá estava sob o governo da Assíria, sob o poder da Assíria durante um bom tempo. E era muito duro estar sob o domínio de outro povo. O povo de Deus estava oprimido. E o profeta fica muito indignado com a injustiça diária. Ele diz: estou cercado de pessoas que discutem o tempo todo.
era muito angustiante para ele. E por isso ele clama ao Senhor: até quando? Até quando? E a resposta para Abacuque não é boa, não. A resposta para Abacuque não é: então, vai ficar tudo legal. Não, não é, vai ficar tudo legal. Tá ruim, então, vai ficar pior. Vai ficar pior, Abacuque. Vai ser pior ainda. Sabe os assírios que você está reclamando, assim, que você está falando para mim que está sofrendo? Eu vou levantar um povo pior que os assírios, cruel e violento. E ele vai contra o povo de Israel, e ele vai subjugar esse povo. Mas o justo viverá pela fé. Então, Abacuque recebe aquela revelação do Senhor, e a revelação, né, a resposta de Deus é pior do que a situação anterior. E aí Deus fala para ele escrever em tábuas grandes, para que todo mundo que passasse conseguisse enxergar. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 2. E Deus diz isso: olhe para os arrogantes, os perversos, no versículo 4. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá pela fé. A partir daí, Abacuque compreende que todas as circunstâncias de fora, elas independem da alegria que ele vê no Senhor, na alegria que ele tem no Senhor. E ele entoa um cântico, porque ainda que venha toda essa assolação, ainda que a situação que estava ruim piore, ainda que essa pandemia está tão ruim, e daqui a pouco vem outra cepa, e começam a fazer lockdown na Europa, e daqui a pouco chega aqui, Abacuque compreende que Deus é soberano, e Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que tenhamos essa pandemia, Deus está no controle de todas as coisas. E Abacuque canta em meio a esse cenário, e ele diz assim, na linguagem, capítulo 3, versículo 17 a 19: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita da azeitona não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele torna meus pés firmes como a corça, para que eu possa andar em lugares altos. Então, ainda que ele esteja num cenário ruim, ele compreende que Cristo, que está nele, é maior. A alegria dele está dentro, é Cristo nele. E não as circunstâncias adversas, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano. Quem como Jó 1:21 pode dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu os filhos, se raspava com caco de telha, perdeu tudo, mas ele declara: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adora a Deus na calamidade, na dor, na luta. Quando nos reunimos para cantar, algo especial acontece. Quando nós nos reunimos aqui, na casa de oração do Senhor Jesus, a Assembleia dos Santos se reúne, todos juntos, pois temos a mesma fé, cremos no mesmo Deus, aquele que deu a vida do Filho para morrer na cruz, por mim que ele nem conhecia. Quando nós nos reunimos, o louvor na liturgia do culto, né, a música na liturgia do culto não é algo moderno, é algo que já acontecia desde a igreja primitiva, não é algo novo. Às vezes a gente não dá valor, às vezes a gente chega atrasado, eu só vou perder a primeira música. Ou chega o final do culto e a gente já vai saindo e ainda tem o último louvor. Tudo no culto é para adorar a Deus. Pastor Macário, quando abriu o culto, disse: nós não viemos assistir um culto, nós viemos cultuar a Deus. E é isso que nós fazemos quando a gente vem na igreja.
Nós viemos cultuar a Deus e não assistir um culto, porque não é um show. E mesmo que fosse um show, quando você vai num show de alguma banda que você gosta, eu tenho certeza que você canta, eu tenho certeza que você pula, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que você se manifesta. E aí vem ao culto e nem um glória a Deus dá. E eu não estou dizendo que você tem que ficar gritando, nada disso. Eu estou dizendo que você é livre para adorar a Deus aqui. Eu estou dizendo que você é livre para adorar a Deus. E 1 Coríntios 14, 26 diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Tem salmo, então tem música. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, quando vocês se ajuntem, cantem. Adorem ao Senhor. Um tem um louvor, o outro tem a palavra. Faça tudo para edificação. Efésios 5, 18 a 19. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Às vezes a gente só lê até aí, mas eu quero continuar. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quem está cheio do Espírito Santo, canta ao Senhor. Aqui ele faz uma comparação, porque quando uma pessoa bebe muito vinho, ela fica muito alegre e ela canta. E aí há uma comparação. E ele fala: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então quem está cheio do Espírito Santo, canta ao Senhor. Louva a Deus. E cantar, orar, ler as Escrituras não é um opcional para o cristão. Você não tem a opção de cantar ou não cantar. Faz parte da vida do cristão cantar, orar, ler as Escrituras e se encher do Espírito Santo. Em Deuteronômio 31, do 19 ao 22, Deus ensina uma música. Ele é o compositor da canção. E para quem ele ensina uma música? Ele fala para Moisés: Moisés, ensina o povo esta canção aqui, ó. Está escrito assim, Deuteronômio 31, 19 e 22. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensinem aos israelitas. Deus está falando. Ensina aos israelitas esta canção. Ajudem o povo a aprendê-la, para que ela sirva de testemunha ao meu favor e contra ele. É para que não seja esquecido as grandes obras do Senhor. É para que não seja esquecida que Deus manda Moisés ensinar uma canção ao povo. Deus é o compositor dessa canção. Já parou para pensar nisso? Você adora um Deus que é compositor. Olha que coisa maravilhosa, e eu nem sou da música. 1 Crônicas 25, 1 e o 7, diz que Davi separa 280 músicos talentosos para ser responsável pela música. Então, no versículo 1, 1 Crônicas 25, 1, diz assim: depois Davi e os comandantes do exército nomeiam homens das famílias de Asaf, Etã e Jedutum para profetizar, com o acompanhamento de liras, harpas e símbalos. Sabe o que é símbalo? Símbalo é como se fossem 2 pratos de bronze que bate assim, ó. Bate um no outro e faz um barulhão. Mais ou menos o barulho do prato da bateria do Felipe. Era o barulho do símbolo. Em alguns estudos diz que o profeta pegava 2 bacias de bronze e batia uma na outra. Tudo isso para adorar a Deus. Eu tive um pastor, artista plástico, que ele, um dia que ele estava muito feliz e queria adorar ao Senhor, e ele já não tinha, a voz dele já não era o suficiente. Ele fala que ele construiu
um negócio com vários ferros, assim, sabe, um do lado do outro, que ele pegava assim, ó, e ele batia naquilo porque ele queria adorar a Deus. E a voz dele não era suficiente, ele queria adorar mais, ele queria adorar mais. E aí ele conta isso, dizendo que ele fez esse negócio porque ele queria adorar mais o Senhor, e a voz dele já não era suficiente. E aí o versículo 7 de 1 Crônicas 25 diz assim: ele e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor, e todos, 288 no total, eram músicos talentosos. Então, a música é uma parte muito importante da casa do Senhor. E você pode cantar um cântico novo na sua vida. 2 Crônicas 5, do 12 ao 14, mostra ali a manifestação do Senhor no meio dos louvores. O texto diz assim: e os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam de pé do lado leste do altar, tocando símbolos, liras e harpas. 120 sacerdotes tocando trombetas e os cantores em uníssono, em uma única voz. E agradeceram ao Senhor, e acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram ao Senhor com estas palavras: ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Percebam, Deus habita no meio dos louvores. Isso significa que Deus se manifesta nos meios dos louvores. Eu não estou dizendo que você vai cantar e a sua cura vai chegar hoje ou amanhã, porque eu não sou Deus. Mas Deus pode sim te curar. Deus pode sim te livrar de algo. Você só precisa adorar a Ele. Cante ao Senhor um louvor. Jó 38, 5 e 6 diz que as estrelas cantam e os anjos dão gritos de alegria. As estrelas cantam. Por que você não canta, meu irmão? Você não precisa ter a voz bonita. Você pode cantar aí no seu banco, você pode cantar lá na sua casa, mas cante ao Senhor. Claro, eu queria ter uma voz bela e maravilhosa como a Cat e a Mariana, que é dom do Senhor, Deus deu para elas. Mas eu posso cantar com a minha voz, e eu sou chamada a cantar ao Senhor, porque até as estrelas cantam. Hebreus 2:12 diz assim: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Esse versículo é Jesus Cristo. Essa frase é dita por Jesus Cristo. Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus canta. Você pode cantar. Você pode cantar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Na dor ou não tendo dor, nas muitas dívidas ou no muito dinheiro, você pode cantar ao Senhor. Apocalipse 5, do 8 ao 13, a gente tem a visão de João, né? Que é o livro de Apocalipse. E ele tem uma visão da eternidade. No céu, irmãos, nós cantaremos. No céu nós cantaremos. E o texto diz assim: quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo. O primeiro louvor que os jovens cantaram hoje falou exatamente sobre isso. E eu nem combinei com eles o que eles teriam que cantar. O Senhor está falando com você e comigo. Pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Vocês foram comprados por esse sacrifício. Só por isso é motivo de cantar a Deus.
Só por isso é motivo de cantar um hino. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também os seres vivos e dos anciões cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. É muito louvor, é muita adoração. Voltemos ao nosso salmo inicial, que não requer muita exegese ou hermenêutica. Você pode ler e você vai compreender ele. O Salmo 150 diz assim: louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário. Louvem-no em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Todo o seu corpo pode louvar a Deus. Louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com o som dos símbolos. Louvem-no com os símbolos ressonantes. Tudo que respira. Se você respira, meu irmão, é porque Deus te salvou. Deus te deu o ar. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Às vezes, as dificuldades fazem a gente esquecer quem é Deus. Fazem a gente achar que Ele não pode fazer um milagre. As lutas são tão grandes, às vezes parecem maiores que nós, e eu já disse isso aqui, mas elas não são maiores que o nosso Deus. Elas não são. E mesmo nessas dificuldades, nós devemos louvar a Deus.